Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Mais uma vez, muito bem, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite para quem de repente vai assistir em outro momento aqui, mas quem está ao vivo, bom dia, né? Estamos começando o nosso Código Aberto, é um prazer estar com você, meu amigo, que sempre fica procurando aí no YouTube, né? Coloca Código Aberto, acha a gente, fala assim, mas não sabia que tinha no rádio, mas tem no rádio sim, tem no rádio. E a gente tá sempre aqui com você, animados, querendo levar um pouquinho de esperança e trazer um pouquinho mais de luz, né? O que a gente estuda a semana toda no Lições da Bíblia. E para isso a gente sempre traz pessoas aqui que são muito estudadas, pessoas que estão estudando. E hoje ela apareceu aqui, gente, com uma roupa diferente. Não foi combinado, não. Olha só a menina aqui, gente. Levanta as mãos aí. A nossa querida amiga, olha lá, olha só. Quem não tá enxergando, tá bem pequenininho, mas é ali a camisa do Quebrando o Silêncio, que acontece nesse sábado, né? Quebrando o Silêncio amanhã, né, ô Maria Liduína? Opa, bom dia, Jorge, gente. Bom dia, queridos amigos. Olha, nós estamos aqui já fazendo propaganda, né? O Quebrando o Silêncio, na verdade, ele já iniciou, já teve uma semana aí de atividades em vários locais. Muitas pessoas já até acompanharam aí pela TV, né? Já passaram em alguns canais. E amanhã, todas as igrejas adventistas, em todos os locais, bairros, nós estaremos, então, dando continuidade a esse projeto, né? É interessante que o projeto ele é o ano todo, sim, mas o mês de agosto é o grande mês para a gente fazer algo legal e sempre no último, o quarto sábado, melhor dizendo, do mês de agosto é que tem o dia D, né? Sim. E aí vai ter passeata, sim, inclusive a gente vai estar, o pessoal da rádio vai estar na passeata lá em Castanhal, trio elétrico lá, fazendo barulho, né? Isso. E eu vou convidar o pessoal aí da região ali do Pará, Cidade Nova. Nós vamos estar em concentração a partir das 7 horas da manhã, ali no Canteiro Central do Pará. Que legal. Nós vamos ter um de jejum ali às 7 horas. E depois, então, nós vamos sair... Fala nisso, não vai ter gente aparecendo lá para comer. Nós vamos sair, então, a partir das 7 e 8 horas, mais ou menos, vamos estar em passeata ali pelo bairro, alertando aí a comunidade para esse tá melhor projeto agora, tão importante que é esse ano aí dando ênfase contra o abuso infantil, né? Então, todos estão convidados aí para participarem conosco. Que legal, muito bem, muito bem. E ele tá aqui também, ó, nosso brother aqui, deixa eu ver se aparece, tá aí bonitão. Então tá bom. Nosso amigo aqui que tá sempre com a gente, o Romário Souza. Tudo bem, Romário? Falei Tudo certo? Ótimo, meu amigo. Falei certo, Romário Souza. É que eu fico vendo no teu Facebook lá, Romário Souza. Muito bem, obrigado, amigo. É um prazer estar aqui novamente. Amados, vamos ganhar um pouquinho de tempo, né? Porque a lição, eu até falei com os meninos aqui, com a Maria e com o Romário, a gente tem essa dificuldade com o tempo, né? A gente quer falar mais tempo aqui, não dá. Mas a lição dessa semana tem, gente, não podia ser melhor, né? Jesus nos ensinando a maneira de amar o próximo, de ser cortês, de ser gentil, de ser solidário. E a gente tem que aprender muito com Jesus. Imagina se tudo que ele fez estivesse ali relatado na Bíblia, né? Mas o pouco que tem dele já é suficiente para a gente poder entender, né? Que a gente precisa melhorar muito a nossa maneira de ver o próximo, de ajudar o próximo, tá? Verdade. Vamos orar? Vamos lá. Pedir pro Romário orar hoje para a gente começar? Querido Deus, te agradecemos pelos momentos que o Senhor nos concede. Agora iremos estudar a Tua Palavra. Queremos pedir que entendimento, que Teu Espírito possa iluminar nossa mente, nos dar compreensão. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos que vamos. O tema dessa semana, lição 8, tá? Exatamente. Aqui do Lições da Bíblia, do Código Aberto. Meus pequeninos irmãos, né? Esse foi o tema e a gente tem aqui vários casos apresentados. Começou aqui, né? A gente até não ia nem dar uma passadinha, mas só para deixar claro, né? Jesus, ele tem um grande sermão que ele faz, sermão da montanha, né? E ali ele ensina algumas maneiras da gente poder viver. E ele destaca aqui que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Isso mostra que nós devemos dar sabor ao mundo, que nós devemos brilhar esse mundo de trevas, né? E a gente, diferentemente de muita gente que pensa que é só dar estudo bíblico, né? Que é só fundar uma igreja, né? Anunciar o evangelho. Nós também pregamos o evangelho, né, Maria?
através das nossas maneiras de ser, das boas ações. Principalmente através da nossa maneira de ser, das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos. E essa a metáfora aí do sal, ela justamente viver o cristianismo na prática, né? O sal, então, para ele dar sabor, ele precisa ser misturado, né? E assim os cristãos também. E então, o sal que não tem sabor só presta para ser jogado fora, né? Ser jogado fora. Ninguém vai guardar sal à toa ali. E a luz também não se coloca em qualquer lugar, né? Tem que colocar no lugar certo para iluminar tudo, né? Sim. Não vai colocar a sua... Trocando para os dias de hoje, né? Vou colocar a vela, vou colocar a lâmpada debaixo da cama. não vai fazer nada, né? Exatamente. Não Ela vai surtir perde nenhum essa efeito, função. né? E a nossa vida cristã tem que ter frutos, tá? Mas vamos entrar. Eu queria que vocês aqui discutissem comigo, se possível for, lá Mateus capítulo 5, gente. Estou fazendo a parte de segunda-feira. E a parte de segunda-feira traz aqui pra gente, no capítulo 5, ali no verso 38. Vamos ler? Vamos. 38, tem ali algo que eu queria destacar com vocês. Vamos lá, pegando aqui, ó, 5:38. Algumas expressões, por exemplo, dar a face, dar outra face, dar também a capa, andar a segunda milha, são expressões muito usadas, né? A gente vê na Bíblia essas expressões aí e a gente tem que enxergar dentro do contexto, né? Exatamente. Tem que dar, mas eu tenho que dar a minha cara a tapa. Eu andar mais uma milha. O que Jesus queria ensinar com tudo isso aí? Vencendo o mal. É interessante porque o próprio autor aqui da lição, ele menciona que precisamos considerar, ter em mente quem eram as pessoas, os ouvintes de Cristo. E o autor chega até a dizer que a maioria das pessoas que ouviam Cristo eram as pessoas simples, as pessoas mais pobres da sociedade em seus dias, e a vida delas não era uma vida fácil. Certo. E aqui até diz que elas viviam sob o jugo do poder romano, do Império Romano. E ali tinham que pagar impostos altos demais. Alguns romanos obrigavam elas a trabalhar de forma árdua para eles. Então, esses eram os ouvintes de Cristo. Aí você imagina como era a vida deles, e agora Cristo então ensina eles, porque assim, apesar de eles viverem sobre o jugo do Império Romano, eles tinham a liberdade de reagir, de escolher se fariam ou não. E então Cristo Mas isso traria consequências, né? Trariam consequências. E mesmo assim, então, Cristo os ensina a trocar o mal pelo bem. Como eles iriam reagir? Tratando os romanos de forma boa, não se rebelando. Né? Então, isso seria um grande testemunho, um grande exemplo por parte deles. E isso provavelmente mexeria com alguns romanos. Como é que eu trato esse camarada de forma má, e mesmo assim ele continua me tratando de forma boa, não me agride, não revida, não faz nada disso. Engraçado que isso hoje, né, Maria? No nosso contexto, né, a nossa sociedade vê uma atitude como essa como uma atitude frouxa, fraca. Isso, uma pessoa fraca, eu não né? vou revidar, eu não levo o desaforo para casa, né? Aí alguém fala, não, seja bonzinho, seja amoroso. Pode parecer utópico isso aí, utopia, mas Jesus está dizendo que tem que ser assim na realidade, né? Exatamente. Era justamente o que estava acontecendo na época ali. E o que Jesus veio fazer, o que ele pregou, foi totalmente contrário do que a sociedade pregava. E não só naquela época, mas na nossa época hoje, né? Hoje, a gente, quando é ofendido, quando a gente é maltratado, a gente quer revidar na mesma forma ou até pior. Né? É o que a sociedade prega, mas Jesus estava dizendo assim, não é dessa forma que você vai vencer, que você vai ensinar o amor, que você vai demonstrar humildade. Não é dessa forma, né? Então, Sim. você tem que agir de maneira contrária. Não E isso revidar, não né? é muito fácil para nós, né? Não é tão simples, mas é o que Jesus pede que nós façamos, para que nós possamos demonstrar o amor que ele demonstrou. Veja, nós gostamos de usar o nome de cristãos, mas muitas vezes nós não queremos o caráter de Cristo na nossa vida, né? Agora, isso não quer dizer, gente, isso não quer dizer de forma nenhuma que tem momentos que não haja momentos em que você fique meio que irado, né? Se alguém te responde mal, alguém te faz mal, você muitas vezes
né, você é tentado a responder mal, à altura, né? À altura, né? Exatamente. Mas aí compete a você pedir a Deus misericórdia, porque se você deixar o mal ser alimentado, você se deixar vencer pela sua vontade, imagina no trânsito, né? Você está dirigindo, alguém te fecha, quase você bate, e se você for tirar o desaforo ali, vai que a pessoa está armada, acaba te matando, né? Tirando a sua vida e outras coisas É mais. muito mais fácil para nós fazermos o mal mesmo, né? O apóstolo Paulo até ele chega a falar isso, né? O mal que eu não quero é esse que eu faço, Sim, né? sim, sim. Então a luta, o desafio é fazer o bem, né? Então essa questão de olho por olho, dente por dente, isso está... Não, Cristo chamou para um comportamento diferente, né? Sim. É interessante que Cristo chega a pedir às pessoas, aos seus ouvintes, que eles deveriam orar pelos seus inimigos. Em vez de odiá-los, em vez de desejar o mal para ele, olha, orem por eles. E inclusive no verso 45, ele diz o porquê, ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então Cristo diz, olha, quando vocês chegarem a esse nível de até mesmo orar pelos seus próprios inimigos, por aqueles que vos perseguem, vocês de fato se tornarão semelhantes ao Pai Celeste, porque ele não faz acepção de pessoas. O sol nasce tanto para bons como para maus. Já pensou se Deus agisse como nós agimos algumas vezes? Não, hoje eu não vou mandar o sol para fulano, hoje eu não vou mandar o sol para o ciclano, porque ele falou assim comigo, porque ele fez isso, porque ele gritou. Já pensou? Imagina, hoje eu vou cortar o ar, o oxigênio. Exatamente. E tem um texto de Mateus aqui do capítulo 7, verso 12, que ele diz também assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Esse é o principal, é resumo de tudo, né? É a regra áurea, né? Eu gravei ele aqui, ia perguntar. Realmente é isso aí. Se você tem dificuldade em saber como tratar alguém, pergunte. Eu gostaria que me tratassem dessa maneira. Exatamente. Você vai encontrar a É resposta. empatia, né? Colocar-se no lugar do No outro. lugar do outro. Agora vamos entrar na história principal. E não pode faltar. É a história do bom samaritano. Inclusive, a gente está fazendo uma promoção aqui na rádio hoje, né? Quem está ouvindo aí, a gente já lançou uma promoção. Agora você vai pegar a cola aí, né? Aí a pessoa agora já está... Opa, deixa eu ver a rádio. A história do bom samaritano a gente encontra lá no livro de Lucas, capítulo 10. Lá no verso... Me parece aqui... A partir do verso 25. Verso 25. E aqui a gente encontra alguns detalhes importantes, interessantes desse relato aqui. Eu queria que a gente tirasse algumas lições. Me permita aqui, infelizmente acho que é muito grande, né, para a gente poder ler tudo aqui, mas eu vou ler pelo menos o início aqui. Ó. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aí que está, aí depois entra a história, essa parte principal que eu queria. Ele fez uma pergunta para Jesus, né? Primeiro ele quis tentar Jesus, né? Está claro aqui. Foi um dos intérpretes da lei com a intenção ali, o intuito de pôr Jesus à prova, né? E ele vai, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, você tem aqui, como é que você interpreta a lei? Aí ele já respondeu, olha, a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você fez, é isso mesmo, faz isso, você viverá. Aí ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Que era uma pergunta que muitos faziam naquela época, né? Exatamente. O relato bíblico dá a entender que eles gastavam muito tempo debatendo nisso. Quem é o meu próximo? Quem eu devo tratar como próximo? Quem eu devo amar como próximo? Dá a entender que eles não consideravam todas as pessoas como sendo próximo deles, alguém que eles deveriam amar. E Cristo então quebra isso, né? Porque Cristo vem, conta a parábola, né, de forma maravilhosa, e nos versos finais, no verso 36,
Para falar a verdade, no verso 37, Cristo diz, olha, pergunta a ele, olha, quem para você pareceu o próximo deste homem que foi assaltado? E ele diz, Vamos só lembrar um pouquinho a história, né? Exatamente. O homem lá foi assaltado, ficou lá no chão e passaram 2 líderes ali, né? Dois líderes. E eram esses religiosos. líderes que deveriam ali ajudá-lo, né? Exatamente. Era o povo sacerdote. cristão, o povo representante de Deus. Sim. E ignorou ali, passou de lado. Não, deixa eu passar de lado aqui, de largo, enfim, para eu não ter responsabilidade. Não quero nem ver. Exatamente. Então o homem descia, então primeiro que na história é um sacerdote, né, que passa, e diz que o sacerdote ignora aquela pessoa que precisava. Depois mais um fariseu, então passa também. Depois o levita passa. Levita, perdão. Levita. Também ignora. E aí Cristo disse que um samaritano, que era considerado como não com bons olhos pelos judeus, passou, se preocupou com aquele homem que estava totalmente machucado depois de ter sido assaltado, cuida dele, leva ele, paga todas as despesas com ele. Fala, se tiver mais algum gasto, pode vir, pode colocar na minha conta que eu vou pagar. Exatamente. Aí depois de contar essa história, Cristo então olha para aquele intérprete da lei e pergunta, qual deles pareceu ser o próximo do homem que foi assaltado? E ele diz, olha, o que usou de misericórdia com ele. Aí Cristo diz, olha, então vai e faça a mesma coisa. Então a gente volta. Eles estavam preocupados em saber quem era o próximo deles. E Jesus inverteu. Inverteu, exatamente. Não fique preocupado com quem é o seu próximo. Seja você o próximo de quem precisa. Exatamente. Exatamente. Aqui está o X da questão, né? A gente não ficar questionando ou perguntando para quem eu devo fazer, mas quem está precisando da minha ajuda. Né? E essa ajuda ela pode vir de várias maneiras. Eu posso auxiliar uma pessoa de várias formas. Eu posso auxiliar alguém, pode ser que alguém esteja precisando de alimento, pode ser que alguém esteja precisando de dinheiro, pode ser que alguém esteja precisando, né, de uma roupa, de um calçado, mas pode ser que alguém esteja precisando também de apenas de uma palavra, de um sorriso, de uma ajuda espiritual, emocional. Então, de qualquer forma que seja, nós podemos ajudar, nós podemos auxiliar. Então, Jesus está nos chamando para isso. E o interessante que na história do bom samaritano é que aqueles 2 homens que passaram antes e não auxiliaram, eles tinham boas desculpas para fazer isso. Né? E até a lei deles mesmo dizia que eles não deviam se aproximar de alguém que estava caído como morto, né? Não podiam tocar. Então, eles arrumaram boas desculpas para dizer, não, eu não podia me aproximar, porque a minha lei lá disse que eu não devo me aproximar, nem tocar. Então, o homem parecia morto, então eu estava livre daquela responsabilidade. Na verdade, quando nós queremos, nós arrumamos desculpas para tudo. Né? Então, independente de que situação a pessoa esteja, de que situação ou que circunstâncias levou uma pessoa a uma determinada situação, nós não temos desculpas para não ajudá-los. É interessante também a gente aplicar que hoje a gente pode, às vezes, cometer os mesmos erros que eles, né? De fazer muitos projetos, ficar estudando e tentando escolher um ou outro e acabar não fazendo nada, né? Não parte para ação. Fica muito na teoria e não sai para a prática, né? Exatamente. Cristo estava tentando extrair isso, a prática, porque eles eram muito presos em ritos, em cerimônias, em símbolos, e esquecia a prática, que era o amor. E mais, já tinha se passado muito tempo, eles ainda não sabiam. O intérprete da lei queria saber quem é o meu próximo, não sabia a resposta, não estava enxergando, e porque ela mesma matou a charada aí, criar suas próprias leis, que não tinham base bíblica, né? Então é muito sério, gente. Hoje em dia também acontece da gente ficar olhando para a pessoa e dando desculpas, né? Eu não vou ajudar ela porque ela está desempregada porque não correu atrás, não fez a parte dela, não estudou e tal. Ou a gente ajuda uma vez, a gente acha que já cumpriu a nossa parte de cristãos, mas a gente não ajudou também o outro a pescar. Né? Ensinar. A gente não ensina. Tirar A a pessoa gente da acha que, não, ó, toma aqui o teu dinheiro, me esquece. Né? O cara pediu R$5, você dá 10, ó, não me procura mais. Se pedir de novo, você já vai, ó, pro outro lado, né? Então a lição tenta nos abrir a mente, né? Pra gente poder, porque aquele homem lá, ele não apenas cuidou dele, né? Levou até lá, mas disse, olha, cuida dele, não tenho como cuidar agora, e procurou um auxiliador, alguém que pudesse cuidar dele enquanto ele trabalhava, mas falou, eu vou voltar depois, se tiver mais algum gasto, não se preocupa com isso. Eu vou pagar. Exatamente. É interessante porque, assim, eu estava pensando agora, tudo começou com o quê? Com uma pergunta. O intérprete da lei perguntou o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna.
Aí Cristo resume assim, ó, vai e seja o próximo de alguém. Então, é claro que somos salvos pela graça, mas a nossa maneira de tratar as pessoas, a nossa maneira de auxiliar, mostra o quanto essa graça está me salvando. O quanto meu coração já foi transformado, o quanto eu estou passando pelo processo de santificação que vai me levar para a glorificação. Isso mostra muito o que a Bíblia já apresentava, né, no Novo Testamento, que a fé sem obras é morta. Exatamente. Não adianta você dizer que você é cristão se você não tem boas obras, né? Ninguém vai acreditar lá fora que você é cristão se você vive brigando com as pessoas. Exatamente. Se você é egoísta, orgulhoso, não vai acreditar. Vizinho chato, né? Que Exatamente. ninguém quer ficar O próximo. vizinho, ele fala assim, eu quero ser de qualquer igreja, menos da igreja desse fulano aqui, porque ele não é bom exemplo, né? Exatamente. E João 13:35, Jesus fala, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor Uns pelos outros. Né? Bom, vamos entrar aqui nos próximos 3 minutinhos para a gente encerrar uma parábola que a gente não vai entrar na questão dela, né, de interpretação, mas é a parábola do rico e Lázaro, que também tem uma história que tem uma inversão ali, né? Uma inversão. Jesus pega vamos dizer assim, uma ideia popular com relação à vida após a morte, né? E conta uma história de um rico que simplesmente na vida ignorou os pobres e agora quando ele morre, o que era pobre que tem e ele não tem. Não é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu creio que essa parábola, tanto ela como também a parábola de Lucas capítulo 12, que mostra um outro homem rico que teve uma grande colheita e ele teve a oportunidade de ter recebido essa bênção e compartilhar com os mais pobres, com os mais necessitados, mas não, ele constrói um celeiro maior e guarda tudo e depois diz, olha, agora eu vou ficar descansando em paz. Então, para mim, né, essas duas parábolas mostram a maneira como devemos proceder. Deus, ele abençoa as pessoas, mas Deus, ele nos abençoa para quê? Para o nosso próprio proveito? Não. Não. Para podermos ajudar, auxiliar aqueles que não foram tão favorecidos assim, que estão passando por grandes necessidades. Então, a chave aqui dessa parábola é isso, é a maneira como Deus espera que usemos os nossos recursos, as nossas bênçãos. Compartilhar aquilo que nós temos. Compartilhar aquilo que nós temos. É interessante aqui, dentro disso que você falou, parece que há uma contradição. Quando você pega, por exemplo, Marcos 14:7, ali a gente encontra, né? Vamos pegar aqui, Marcos. falando da pobreza, né? Sim. Vamos pegar aqui rapidinho, eu sei que o tempo não está a nosso favor, mas você em casa depois pode ler com mais calma. O verso 7 fala assim, ó, verso 7, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Alguns usam esse texto para fazer, tá vendo? O próprio Jesus falou que vai sempre ter pobre, então não adianta ficar ajudando o pobre, não vou acabar com a pobreza no mundo. Então, esse tipo de desculpa esfarrapada. Exatamente. Mas isso não quer dizer que você esteja livre de ajudar o próximo. Haverá sempre pobres, claro, por vários motivos, mas nunca foi a vontade de Deus. Essa desigualdade, né? Essa desigualdade é resultado do egoísmo humano. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a pobreza estando no mundo pode até ser uma bênção, porque é na pobreza que a gente pode demonstrar, se nós temos um pouquinho... que eu não tenho, né, gente? O rico aqui é só o Romário mesmo. Na graça, né? Só na graça, né? O rico pode ajudar o pobre. E o pobre pode ter necessidade de Deus. Se fosse rico, talvez nem tivesse. Então, a pobreza, em certo sentido, faz com que a pessoa tenha necessidade de ajuda de Deus. Então, é uma bênção também. Reconheça a sua dependência de Deus, né? E mesmo não sendo rico, também Deus nos dá a oportunidade de auxiliarmos alguém. Mesmo não sendo ricos, né? Temos a oportunidade de auxiliar alguém. Sim, às vezes a gente pensa que porque tem pouco, a gente não precisa ajudar ninguém, a gente não tem responsabilidade. Mas mesmo o pouco que nós temos, nós devemos compartilhar, né? Seja com quem for, mas que se estiver precisando, estiver passando por necessidade, o pouco que nós temos vai fazer a diferença e às vezes faz uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas. E eu vou dizer mais, até o rico que muitas vezes acha que não precisa de nada, chega um momento da vida que ele vê que ele precisa sim.
Exatamente. Nem que seja de um abraço, de um calor humano, de um amigo. Sim. Entendeu? Então, todo mundo precisa. Todos Exatamente. precisam. Aí Cristo mostra nessas duas parábolas que esses dois homens, eles tiveram muitas riquezas, tiveram muitas bênçãos, mas Cristo mostra o final da história. O que eles ganharam depois que tudo isso passou, né? Sim. Se preocuparam, se prenderam muito às riquezas terrenas, ignoraram os pobres, e o destino dos dois, na parábola, foi a morte eterna no final. Exatamente. Eu quero encerrar com uma frase que eu achei muito interessante da escritora Ellen White. Ela diz assim: Cristo disse que teremos os pobres sempre conosco, e Ele une seu interesse com o de seu povo sofredor. O coração de nosso Redentor se compadece dos mais pobres e humildes de seus filhos terrestres. Ele nos diz que eles são seus representantes na terra. Então, ó, nós que somos pobres, né? O Senhor os pôs entre nós para despertar em nosso coração o amor que Ele sente pelos que sofrem e são oprimidos. Então, tá aqui fechando por hoje, né? Gostei muito. Olha, o nosso tempo aqui já se esgotou, mas você pode procurar uma igreja adventista. A minha amiga, a Maria Liduína, vai estar envolvida amanhã com a campanha, né, do Quebrando o Silêncio, mas vai ter lá? Será que vai dar? Não. Não vai ter, né? A partir das 7 horas já vamos estar no canteiro. Já estarão lá na rua. Exatamente. Você, como é que vai ficar lá na sua? Não, nós também estaremos fazendo uma grande concentração. A igreja não estará aberta amanhã, estaremos todos juntos. Todo mundo na rua. Isso, na rua. A partir das 7h30 da manhã, vindo pela Transcoqueiro até a Praça do Beleza. Valparaíso. Eu acho que todas as igrejas vão estar aí também praticamente envolvidas, mas no outro sábado você vai poder também estudar. E o tema da próxima semana é também um tema especial: o ministério na igreja no Novo Testamento. Olha só. Eu tô na curiosidade para saber o que vai ser dito aqui. Gente, muito obrigado. Obrigado, Maria. Opa, eu que agradeço. Eu que agradeço também. Romário, valeu. Eu que agradeço. Deus te abençoe. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima semana, na sexta-feira, aqui no Código Aberto. Até lá. Valeu. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.